Mas então, comecemos a falar um bocadinho de projetos possíveis, hipotéticos, ou que estão na cabeça das pessoas, ou que já estão a começar a fazer, ou que acham que se devem concretizar. Essa é a nossa intenção, é falarmos sobre projetos futuros para as Fraldas do Marão, com os apoios públicos que serão enquadráveis nas referências institucionais que aqui foram feitas, quer pela Câmara Municipal, quer pela Dolmen, como Associação de Desenvolvimento, quer pela Confederação dos Jovens Agricultores. Quem quer dar o pontapé de saída? Eu vou ser implacável essa conversa começar a ser muito demorada. Vou dizer, já chega. Vamos tentar falar de muitos projetos ou de coisas que sejam substanciais. E vamos dar início. Quem é que quer dar o pontapé de saída? Como é que eu devo fazer? Geralmente eu pergunto, às vezes falo nisso e dizem-me, cuidado, isso é muito difícil, nem se meta nisso. Eu fico logo muito quietinha, vou indo às feirinhas pequeninas, mas gostava de me expandir. É uma afirmação e é também uma introdução à conversa sobre, se calhar precisamos mais pormenores, mas mais ricos. Muito obrigado. Eu, por exemplo, tenho como projeto futuro, em breve, se eles quiserem, gostaria de aceder a um banco de terras para poder fazer reflorestação florestal, reflorestação e micorização de solos, para apostar no turismo ecológico. A grande dificuldade neste momento encontra-se sempre com as terras, ou porque nós temos um problema no país, que é o retalho, não é? Principalmente no norte, as terras são retalhadas, não é? É difícil às vezes encontrar uma área conjunta que seja interessante, porque estamos a falar de um espaço que precisa de hectares, então estamos a falar de metros. E este conceito de ecoturismo, que é uma coisa com um potencial muito grande, que tem um crescimento, só como floresta. Infelizmente, também por diversas situações que agora não vamos discutir isso com certeza, temos uma floresta um bocado debilitada. Nós tivemos, inclusive, uma ação conjunta com a Coercos no Jerez e fiquei um bocado pasmado com o número de silvicultores que lá estavam, que têm uma ideia reduzida do potencial da floresta. A floresta é uma imensidão de recursos económicos a serem explorados que estão adormecidos ou escondidos, mal explorados, e que as pessoas não têm noção de como é que lá chegar. Passa muito às vezes por não ter sequer a terra. Eu, de certeza, se tivesse acesso a terreno, teria já reflorestado muita área e já estaria a evoluir muito nesta zona. Eu estive há 2 anos em Itália e fiquei em Val de Sol, fiquei pasmado com a quantidade de pinha de afelantes que eles lá têm, quantidades e quantidades e quantidades, e não se vê um único árvore florestal queimado. Eu estive no Japão, cheguei há pouco do Japão, fiquei pasmado com a área de carvalhos que eles têm e não se vê, eles nem têm quase bombeiros são só para a zona urbana. Têm umas equipas localizadas no meio da montanha só para o fim de manutenção florestal. Nós estamos muito arredados disto e, como dizia muito bem, 2/3 são da área agrícola e a agrícola também inclui a área florestal, não é? E a área florestal, de facto, é um recurso económico brutal que está a passar ao lado de toda a gente. Em primeiro lugar, o Rafael disse, e disse muito bem, sobre a questão da partilha da informação. Um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, para qualquer criação de negócio, é a questão do acesso à informação. O caso dos fundos comunitários é paradoxal, não é? Ou seja, tenta-se divulgar em todos os meios, mas a maior parte das pessoas, se nós formos ver, a maior parte das pessoas não sabe. E com quem é que eles querem saber? Com a pessoa que já passou pelo processo. Porque é a pessoa que tem todo o conhecimento que é importante. E muitas pessoas têm medo, porquê? Porque se calhar há taxas de aprovação regionais em alguns tipos de projetos, porque têm medo que seja um concorrente em vez de um parceiro. Bem, isto... Nos dias de hoje é uma coisa que nós temos de ter total consciência. Mudou-se o paradigma do negócio e desenvolvimento económico. Há 50 anos atrás havia uma máxima que é o segredo é a máxima do negócio. O segredo é a alma do negócio. Hoje em dia é a partilha é a alma do negócio.
É tão simples quanto isto. A maior parte dos negócios que estão a florescer e que estão a crescer é através da partilha. Seja ela através da partilha de conhecimento, seja ela através da partilha de meios, seja ela através da partilha de pessoal, seja ela através de qualquer tipo de partilha, ela gera novo tipo de riqueza e novo tipo de oportunidades. Isto de cada um defender o seu, quanto mais nós vamos com cedo ao pote ou ao poço, não é? mais parece o cântaro parte. Portanto, há aqui um contrassenso. Quanto nós mais tentarmos defender o nosso, mais provavelmente nós vamos perdê-lo. Temos que mudar. Há também aqui um aspecto, acho que estamos a falar um bocadinho, antes da reunião, estamos a falar inclusive da questão dos cogumelos shiitake, sobre o consumo per capita, e que realmente o Rafael falou da dimensão do espectro que nós temos aqui em termos de oportunidade. E eu digo que isso pode ser uma limitação, mas também pode ser uma grande parte de oportunidade. Eu dou um exemplo. Eu vivi um ano em Bruxelas, entre 2008 e 2009, e Bruxelas é um país mais pequeno que Portugal e produz... Nós devemos produzir quantas cervejas aqui? 15, 20? Assim, mainstream, mais algumas artesanais, 20, 25, 30. Bruxelas produz 600 cervejas diferentes. 600. Muito bem. Mas a parte que me choca no meio de tudo isto é que tem uma vida noturna como capital de um país bastante intensa, e todo o país tem, as pessoas têm o hábito de sair do trabalho e beber uns copos, etc. Bebem muita cerveja, mas incrivelmente bebem mais vinho do que nós. Ou seja, um país onde a predominância é cerveja, e toda a gente bebe cerveja, e eles conseguem beber mais vinho que nós, e nós somos nós que os produzimos. E eu, se quiser ir a um café e pedir um copo de vinho, vejo-me à rasca. Porquê? Porque não tenho um vinho de qualidade, porque se o abriram vinho já abriram há 3 ou 4 dias e então o vinho já não vem de qualidade, porque os produtores já não pensam em fazer um rótulo e uma garrafa bonita para se pôr junto da garrafa de gin, e todos estes problemas nós temos, e temos aqui, efetivamente, são limitações, mas ao mesmo tempo são oportunidades. Uma mudança cultural que pode ser imprimida, em primeiro lugar, por nós, pode gerar uma oportunidade de negócio brutal. Então nós facilmente consumimos aquilo que é de estrangeiro, que vem do estrangeiro, mas temos algumas dificuldades em fazer aqui algumas mudanças culturais e defender aquilo que é nosso. Reforçar que também, ainda sobre a intervenção do Rafael, eu concordo com a questão do financiamento do fundo perdido. Não estou a dizer que ele não deve existir, que se calhar até deve existir, porque há investimentos de grande risco e de grande dimensão, que eu também acho que é difícil alguns privados comportarem isso. Mas acho que na esmagadora maioria nós temos de ter aqui uma capacidade de assumir algum risco. E o financiamento que não é fundo perdido também dá-nos alguma segurança, não é simplesmente vamos ter que pagar e vamos cair endividados para o resto da vida. Portanto, obriga-nos a pensar o negócio de maneira diferente. Aproveitando, fez uma pergunta e é importante responder. Aquilo que disse é uma necessidade da maior parte das pessoas. Ou seja, é uma necessidade de mentoria. E nós entendemos que é aí que estas instituições, nomeadamente a Câmara e outras instituições, devem intervir. E posso já dizer que as soluções hoje em dia existentes não são tão boas quanto aquelas que nós gostaríamos. Há muita coisa a criar e espero que nos próximos meses haja novidades sobre apoios para pessoas como a senhora que estão a criar o seu próprio negócio. Mas já existe uma outra situação. Sobre esse caso concreto, por exemplo, nós temos na Câmara Municipal a funcionar já, ainda antes de nós entrarmos para a Câmara Municipal de Amarante, havia um programa CLDS, que chama Teia Mais, que mistura o social e o empreendedorismo. E na parte do empreendedorismo fazem acompanhamento ao plano de negócio, elaboração do plano de negócios, mentoria, etc. Se nos contactar, nós teremos todo o prazer em reencaminhar e ter pessoas que depois fazem esse acompanhamento, essa orientação. Sendo que, realço, há sempre os velhos de Restelo que têm esta mística de dizer que tudo é difícil, tudo é complicado. Primeiro, sem entrar em muitos juízos de valor, há pelo menos uma coisa, é que todos nós temos medo do desconhecido. Então, quando vemos os outros a lidar, mas também digo uma coisa, se algum projeto que nós temos em mão não for difícil, também muito provavelmente ele não deve valer a pena. Portanto, provavelmente vai ser difícil, mas também provavelmente vai valer a pena. Ok? Portanto, falou-se da fragmentação da Bolsa Terras, é um grande problema. Bolsa Terras, há várias modalidades a nível nacional, existe um Programa Nacional de Bolsa Terras que eu, sinceramente, acho que ele é muito deficitário, porque é um programa de regras quadro, não é? Como nós conhecemos, há medidas ditadas de Lisboa, é útil, é interessante aquilo que existe a nível nacional, mas, a meu ver, daquilo que eu tive a oportunidade de conhecer até agora, há programas a termos locais que são muito mais interessantes. O programa de Bolsa Terras permite nós fazermos, à partida, um conjunto de serviços que facilita a fixação de novos negócios. O que é que nós fazemos? Nós identificamos os terrenos, negociamos com os seus proprietários e negociamos já à partida quais são as taxas de arrendamento durante 10, 15 e 20 anos. Mas para isto há preciso de 2 entendimentos. Alguém que decida fazer, neste caso deve ser a Câmara e outras entidades,
e depois alguém que decida aceitar e partilhar novamente, não é? Porque as pessoas são capazes de preferir, muitas vezes, ter um terreno para há 10 ou 15 anos, mas pelo menos é meu e ninguém lhe toca. Mas pronto, mas é meu, não serve para nada nem para ninguém, mas é meu. Uma Bolsa Terras precisa daqui de uma certa colaboração. Permite fazer os contratos logo a priori, não é? Ou seja, dizer assim, isto já está tabulado, tenho durante 2 anos ou 3 anos para quem chegar e aceitar as condições, o proprietário é obrigado a aceitar estas condições, portanto, à partida são vantajosas para ele, porque ele as aceita, mas depois tem outros serviços incluídos, não é? Tem a sua catalogação das terras, tem a sua classificação dos solos, tem a certificação dos solos, se for, por exemplo, para a produção biológica, há muitas outras coisas aqui que são interessantes, mas, novamente, isto é um grande investimento. Ele só faz sentido quando nós sentimos que, por parte da população, existe uma resposta a dar. Eu dou um exemplo, fazendo aqui uma analogia muito interessante. Há uns anos atrás, gastou-se largos milhares de euros e muitos recursos a fazer-se planos de pormenor um bocadinho por todo o país. Planos de pormenor são planos de urbanização, em que nós definimos o que é que se pode construir numa determinada área e está tudo catalogado. Nós temos casos, eu conheço casos, até um em Amarante, que demorou 10 anos a construir um plano de pormenor. 10 anos da sua criação até a sua aprovação. Segundo as informações que me foram dadas, para não estar a cometer nenhum erro, não estou a efetuar julgamento. E as próprias pessoas envolvidas, mais ou menos, no processo, disseram que isto foi um grande erro. O plano começou a ser criado, demorou 10 anos, e já há 10 anos que ele está aprovado, sensivelmente. O que é que foi construído disso? Zero. Nada, nenhum único edifício. Então, nós o que é que fizemos? Investimos imenso dinheiro, com pressupostos errados, não fizemos da melhor maneira, as coisas avançaram, houve um grande desperdício, e agora temos um plano que diz como é que a gente tem que construir numa determinada área de excelência na cidade, de excelência, que devia haver construção, e nós não conseguimos construir. Porquê? Porque os proprietários não conseguem vender, não conseguem construir porque aquilo dizia que eram edifícios de 5 andares, mais resto do chão, dois apartamentos. Hoje ninguém vai fazer isso. Aquilo está bloqueado, foi aprovado em assembleias municipais da República. Hoje em dia ninguém consegue nem andar nem para a frente nem para trás. Eles não conseguem construir, não conseguem vender, ninguém quer comprar. Então, isto fazer o quê? Quando nós decidimos fazer um investimento, ela tem que ser articulada com toda a sociedade e com todas as entidades. Eu há bocado dei o exemplo do mel. Só faz sentido nós fazermos um investimento num equipamento cooperativo se houver já alguns produtores de mel que decidiram dar o primeiro passo. E dizer assim, olha, nós já damos o primeiro passo, isto é válido ao mercado, obviamente há aqui uma dose de risco, mas nós já estamos aqui, já estamos dispostos a ir mais além. Isto é fundamental. A partir do momento em que nós damos o primeiro passo, nós podemos exigir das entidades a quem podemos exigir, como são as câmaras municipais, os governos centrais e não só. Portanto, isto, para terminar, que eu sei que o tempo Para passar a bola só. Exatamente. Não, é um último ponto. Sobre as florestas. Sobre as florestas, eu tenho a dizer o seguinte. Tudo aquilo que eu vejo como recursos endógenos, eles não representam valor, eles representam oportunidade. Valor resulta da ação humana. Uma coisa só pode ser valiosa quando ela produz bem-estar. Não é dinheiro, produz bem-estar, seja de maneira que for. Pode ser dinheiro, mas pode ser de outra coisa qualquer. Por exemplo, a natureza permite-nos, por exemplo, uma qualidade de vida. Mas só se ela puder ser utilizada e preservada. Se ela for destruída, ela não representa nada. A floresta, para nós, representa exatamente isto. Representa um potencial. Ela só vai resultar de alguma coisa quando nós temos aqui uma ação humana outra vez que possa ser projetos bem estruturados, coisas bem pensadas, articuladas, criar redes e por aí fora. Eu não sou especialista em área florestal, portanto não quero arriscar-me aqui a entrar em áreas, também tenho que admitir as coisas que eu não sei. Mas sei novamente que Amarante tem condições de excelência. Nós temos rios, nós temos montanhas, nós temos áreas reservadas, nós temos espécies protegidas, nós temos um conjunto de coisas que temos que aprender a preservar. A questão agora é, o que é que disto pode resultar realmente de valor para a nossa população? E quem é que aqui está disposto a assumir essa responsabilidade? A partir do momento em que nós temos pessoas com essa coragem, também temos aqui pessoas dispostas a dar apoio. Nós estamos aqui nesta perspectiva. E só mesmo criando aqui um encadeamento e uma cultura de colaboração é que isto pode avançar. Eu termino com este exemplo. Há uns tempos atrás conheci um caso do município que havia muitas pessoas que não produziam licores, mas produziam compotas. E compotas de muita boa qualidade. Mas a maior parte de fábrica artesanal e havia dificuldade em escoar o produto e um produto de muita boa qualidade. O que é que se encontrou? Descobriu-se que na mesma localidade, no mesmo concelho, havia todos os dias, diariamente, várias carrinhas frigoríficas a transportar, não sei se eram produtos laticínios, não sei se eram carnes, eu agora não me recordo.
Com o trabalho de cooperação que foi feito em termos das entidades locais, permitiu-se calcular que, em média, havia cerca de metade da carga, metade do espaço que ia desocupado. E através de uma parceria que foi estabelecida, conseguiu-se criar entre um tipo de negócio que não tinha nada a ver, suponhamos que seja os laticínios, com um conjunto de compotas que derivava das nozes e não sei o que mais, criou-se aqui uma sinergia em que eles conseguiam. Bem, eles iam com o espaço vazio, não recebiam nada, as pessoas que produziam o compota iam pagar um bocado daquele custo. Não iam pagar todo, mas iam pagar um bocado. Criou-se aqui uma sinergia fantástica. Quando nós olhamos para a nossa floresta, também temos que pensar um bocadinho com isto. O que é que daqui pode criar sinergia com o que nós temos no centro da cidade, nos concelhos à volta? O que é que nós realmente podemos aqui aproveitar? E eu acho que isto é importante. Não podemos ficar focados nesta delimitação geográfica que acaba quando acaba a floresta. Temos que pensar naquilo que vem à volta. Porque há aqui várias coisas que têm de ser feitas. A produção, a distribuição, o marketing e por aí fora. E só para dar aqui a nota, acho que, por exemplo, a nossa floresta conjuga muito bem com o nosso desporto e acho que devem ser duas coisas que têm de estar ligadas. Muito bem. O vereador deu-nos uma ideia concreta do que era a história da pulga e do cão. Afinal, vejam bem, este último exemplo permite-nos clarificar muito bem esta história de quando é que uma coisa saca da outra. E pronto, está clarificada esta lógica da cooperação e esta lógica da relação das sinergias locais é o grande desafio. Nós podemos tentar falar de projetos muito concretos e falar cá estaremos para isso, mas não há dúvida, este é o bom ponto de partida. Se começarmos a conversar as coisas por aqui, poderemos certamente ir mais longe do que só e apenas tratarmos de coisas muito concretas que desejamos também tratar e apoiar, mas é um bom enquadramento para que o sucesso do futuro seja mais próximo. E o Dr. Telmo também nos vai dizer mais alguma coisa sobre isso. Acho eu, na verdade. Sim, relativamente à senhora dos licores, eu não percebi bem se está licenciado ou não. Pois, é sempre um... Foi licença de maternidade, mas não foi essa, não é por acaso. Faz uma aguardentezinha lá em casa com qualidade, não é? O Coelho, pronto, a esse nível nós temos alguma experiência. Não há muita gente na região licenciada para produzir e comercializar. Para produzir, para a nossa casa podemos, mas para comercializar, isso aí já tem que ter um selo. Isso aí já é um assunto mais delicado e não chega a ter boa vontade. O que eu lhe posso dizer, a Dolman está com instalações em Amarante, nós licenciamos um projeto e aprovámos um projeto de um promotor em Baião, que foi ele, tal como aqui o Rafael, o primeiro a dar o pontapé de partida, quer dizer que foi ele que teve que ensinar às entidades públicas como é que se licenciava um projeto à volta dos licores. E aí já temos alguma experiência e já podemos dar algum contributo e alguma colaboração. Isto nesta fase. Numa outra fase, que era a fase em que a senhora levantava a questão, era na fase, agora como é que me ajudam a comercializar? Nós, Dolman, temos 3 espaços de venda, em Amarante, em Baião e no Marco. Eu posso dizer, que me deixa com algum orgulho, que nos últimos 2 meses, nestes locais, conseguimos vender cerca de 25 mil euros de produto. Não é? Isto foi ajudar muitos produtores. Estamos a falar em cerca de 100 produtores. Obviamente que o vinho é o produto da excelência da nossa região. Muitas das pessoas procuram o vinho. Mas também, não tenho aqui em pormenor, mas também vendemos umas centenas de euros também de licores. Há pessoas que compram, que gostam. E da mesma maneira que temos os produtos de outros produtores, a senhora reunindo condições, nós temos todo o interesse e todo o gosto de a ter lá a vender os seus produtos. Porque uma associação de desenvolvimento é isso mesmo. É ajudar, é permitir que as empresas se desenvolvam. E aqui o que nós pudermos dar, os contributos para o licenciamento, para o apoio, e agora aqui também já entrava na segunda fase,
em que há muitas pessoas que acham que se não existir apoio, as coisas andam. Não é bem assim. Eu também já tenho alguns anos de experiência e já sou realista ao ponto de perceber que se não existir apoio financeiro, dificilmente, não quer dizer que não existam, mas dificilmente os projetos não são alavancados, não avançam. Assim, ou fazemos pouquinho ou fazemos uma coisa média ou alta, ou grande. Se andarmos aqui a fazer quase para autoconsumo, não precisamos de investimento. Mas se queremos criar, se queremos inovar, se queremos ganhar mercado, ganhar cota de mercado, temos que ser apoiados. Seja de que área for, seja no turismo, seja na produção do vinho, seja na produção agrícola, seja nos cogumelos, tem que haver apoio. Não quer dizer que não exista, que as pessoas façam sem apoio, mas o apoio é importante. E até é importante porque obriga o promotor a pensar o projeto, obriga o promotor a fazer uma análise de custo-benefício a longo prazo ou a médio prazo. Muitas vezes as pessoas só somam as receitas e não somam as despesas. Não é? E depois quem analisa a candidatura tem que avaliar o investimento e a receita, e para perceber se uma coisa e outra estão mais ou menos conformadas. Não é? Pronto, essa é uma situação que é importante. Relativamente, mais uma pincelada em relação à floresta. Sinceramente, há pouca gente a dizer isto, e aqui não tenho muito contributo a dar, só uma constatação. Acho que o Estado se demitiu das florestas há 30 anos, para cá. O Estado deu dinheiro para muita coisa e não investe na floresta, porque a floresta é um investimento a médio prazo. O Estado dá dinheiro para florestar, mas não dá dinheiro para limpar ao longo de 10, 15 anos. E é preciso criar emprego ao longo desses tempos. O abandono do interior, o abandono da nossa região, destas freguesias, deve-se muito ao abandono do Estado em relação à floresta. Se fizéssemos uma análise de há 40 anos atrás, chegaríamos à conclusão que teríamos 10 a 20% de pessoas que viviam nestas freguesias, nestas 5 freguesias, de Vila Chá, Olo, Canadelo, Fridão e Rebordelo, que viviam da floresta. E hoje não vivem certamente à volta da floresta com um risco maior de incêndio, mas pouca gente vive da floresta. Porque o Estado se demitiu disto. Esta é a realidade. E pronto, e julgo que também dá-me a ideia que não parece haver retorno. Mas que é importante haver esta mudança e sentir que o próprio Estado deveria assumir mais responsabilidades na floresta, não tenho dúvida nenhuma. Ora, passamos já a palavra então ao Carlos Franco para os comentários, as considerações. Eu vou fazer aqui algumas notas. Começar por assinalar na intervenção do Rafael que ele começou logo por uma das coisas em que eu estava a bater e foi curioso, que é a questão da governança. A forma como teve 2 anos para o projeto ser pegado, como depois teve que andar praticamente atrás dos técnicos para fazer as coisas, e isso não dependia dele, dependia das autoridades públicas, das autoridades de gestão, que lhe estavam a complicar a vida. O Estado não existe para nos complicar a vida, existe para nos facilitar a vida, e temos que ter isso em conta. Felizmente, intervenções sucessivas aqui do meu colega vereador aqui na mesa satisfizeram-me pessoalmente bastante por ver o empenho na questão das parcerias, do estar virado para o serviço público. É muito importante que assim seja, é muito importante que assim se mantenha e é importante que nós, enquanto cidadãos, mantenhamos a pressão para que assim continue a ser. Porque não há nenhum país desenvolvido no mundo em que a administração funcione mal. Todos os países que estão a passar dificuldades são sempre países,
Não há uma única exceção onde a administração funciona mal. E, portanto, isto é um dos fatores mais críticos do desenvolvimento, seja a que nível for, do mais pequeno ao maior. Ainda hoje ouvi pessoas a queixarem-se de que queriam ter animais, explorações de animais, e que andavam há 3 anos para conseguir ter o licenciamento. O licenciamento não dependia daquelas pessoas, dependia da panóplia enorme de entidades públicas que chutam a bola de uns para os outros, sacodem a água do seu capote e que acabam por prejudicar as iniciativas individuais e o desenvolvimento dos territórios. E, curiosamente, isto acontece normalmente com os projetos pequenos, porque se estivéssemos a falar de um projeto de 20 milhões de euros, aquilo era despachado na hora, com um secretário de qualquer de Estado a assinar, e sabe-se lá a fazer mais o quê. Quanto à questão da floresta, a questão da floresta em Portugal, nós temos vários problemas complicados. Primeiro, o Estado, eu sinceramente aqui discordo um pouco do meu colega, eu acho que o Estado em Portugal deve tarear mais na questão das florestas. E vou já dizer... que aqui a grande parte é baldio, é? Sim. Eu falei aqui nesse espaço, que é baldio. E eu digo porquê? Porque o Estado, no conjunto do território nacional, só é responsável por 2% da floresta. Só é proprietário de 2% da floresta. Não é o caso cá. Sim. Eu estou a falar em termos gerais, porque isto, ao fim e ao cabo, é um fenómeno quase nacional, infelizmente. É de norte a sul. Arde desde Monchique até lá acima a Montezinho. E isso, por exemplo, no Reino Unido, em que o rei ainda tem parte das florestas, no Reino Unido a floresta pública são 20 e tal %, só para dar uma ideia. A floresta negra, os Alpes, a Suíça, a percentagem é muito diferente. E isso permite ao Estado realmente ter um papel de planeamento e de ação no terreno que é completamente diferente daquilo que cá pode ter. Cá o Estado é eminentemente um pagador. Aliás, eu costumo dizer que a melhor indústria cá em Portugal, se calhar é a do papel e a do fogo. Porque no fogo, tirando o proprietário, todos ganham. Ganham quem vende os equipamentos, ganha quem vende e aluga as avionetes, ganha o madeireiro porque compra a madeira mais barata, mas continua a servir para grande parte dos fins, ganham todos, menos para quem ardeu aquilo. E, portanto, é preciso ter isso em conta. Só que, infelizmente, nós não temos floresta. Nós temos aquilo que seria uma versão brasileira, eles têm a cana-do-açúcar e nós temos o eucalipto e o pinheiro e pouco mais. E, infelizmente, estamos a caminhar para só ter o eucalipto, que é uma espécie de crescimento rápido e que, em termos médios, consegue crescer mais depressa do que a taxa de probabilidade do incêndio, que é aquilo que as celuloses já calcularam. A probabilidade do meu terreno arder, em média nacional, de acordo com a área ardida, são à volta de 12%, 12 anos, e o eucalipto em 10 posso ter um corte. Portanto, a probabilidade de eu me safar é que o eucalipto é grande, que o pinheiro, que é 30 anos, não vale a pena sequer. Só que a questão do aproveitamento da floresta não é na monocultura nem do eucalipto. Aliás, se nós olharmos historicamente, antes de um senhor chamado Cook chegar à Austrália, nós nem sabíamos o que era o eucalipto e havia floresta de certeza em Portugal. E havia floresta não só nas resinosas, nas folhas, nos quercos mais resistentes, como por exemplo as azinheiras, os sobreiros e por aí adiante, como as árvores de folha caduca, que curiosamente ao longo do tempo são aquelas que permitem enriquecer os solos. Aquilo que aqui o Rafael falava na questão da micorrização tem muito a ver com a riqueza que os solos têm, ou seja, solos que sejam praticamente só pedra, em que não há um débito constante de matéria orgânica para ir enriquecendo o solo, entram num círculo vicioso de erosão e de empobrecimento que nota-se por todo o lado. Mas quando se diz que antigamente a floresta estava mais limpa, é verdade, só que antigamente a floresta, ainda hoje vimos esse exemplo, era arrebanhada de carquejas, de giestas, de tudo e mais alguma coisa, para alimentar fornos de cal, fornos de pão. Havia um aproveitamento económico da massa vegetal que estava na floresta. E esse aproveitamento económico hoje não existe. Ou seja, ninguém limpa porque economicamente não é viável limpar. Aliás, antes pelo contrário, pelo que eu há pouco estava a dizer, é economicamente vantajoso é que arda.
E, portanto, há estes interesses que se debatem na floresta é que são terríveis. E quando o Estado não tem essa capacidade de intervir, porque não é proprietário, ele tem que encontrar mecanismos alternativos de planeamento e de intervenção. E aí vai chocar com os interesses instalados, que são muitas vezes os proprietários, as celuloses ou as madeiras, que vão fazer uma grande força. E, portanto, é aí que ele vai ter que ter força. Só para concluir, para não me esticar aqui mais no tempo, a questão dos licores e fazendo aqui uma expansão a um conjunto de atividades desse género. Muitas das vezes esse tipo de atividades não devem ser pensadas de um ponto de vista exclusivo. Ou seja, elas nunca serão, e perdoem-me se estou a tirar aspirações, mas enfim, acho que é o meu papel às vezes também ter os pés assentes na terra, face à experiência que já tenho, se forem pensadas como atividades isoladas e únicas. Ou seja, elas poderão ser viáveis enquanto uma atividade complementar, mas a sua necessidade de investimento ao mais diferente nível, quer seja na parte humana, quer seja na parte do marketing e diretamente do aporte de investimento de capital, de dinheiro, para que possam crescer a um nível que suplante este, ou seja, de um rendimento complementar, é de tal monta que muitas vezes, face aos constrangimentos do mercado e da própria promotora em causa, arrisca-se a ser um grande tiro no pé. E, portanto, eu costumo dizer sempre, consolidar bem um negócio, consolidar bem uma ideia de negócio e se ela mostrar por si própria ter dinâmica para poder dar um salto em frente, então aí sim entrar na tal lógica da procura das parcerias, da procura daquilo que as entidades públicas, como as câmaras municipais, ou de certa forma os ADLs e os GAL podem também ajudar, e então dar esse salto. Mas primeiro consolidar bem o sítio onde está. Um pouco como se nós quiséssemos passar a margem de salto, antes de dar o salto, ver se eu tenho o pé bem fixo na margem. E então, aí sim, dar o balanço e tentar dar o salto.